Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Cinema do IMS. Meu nome é Thiago Galego, eu sou programador adjunto aqui no cinema. Estou aqui com as minhas colegas Statement Princess Dani Mutatis e Angel Jayassi Hands Up, que são as organizadoras e curadoras do Circuito Ballroom, que começa hoje. Agradeço demais a vocês pela parceria, por terem procurado a gente para fazer essa programação conjunta. Antes de passar a palavra para elas, eu queria só, dar as boas-vindas aqui vocês ao cinema, convidar vocês a ficarem de olho na programação do cinema do IMS. Essa sessão ela faz, de algum modo, também parte da celebração do mês do orgulho LGBTQIAPN+. Então, a gente convida vocês a não assistirem só a sessão de hoje, mas voltarem em toda a programação do Circuito Ballroom, assistir a programação de amanhã também, que, de um modo muito interessante, é quase um reverso, ou um espelho, ou um duplo do que a gente vai assistir aqui hoje. A gente vai assistir a 2 filmes que, no primeiro momento, talvez possa fazer a gente se perguntar, mas por que a gente está vendo esses filmes para falar de Ballroom? Mas isso, ao longo do debate, a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Após a sessão, a gente vai ter uma conversa com o Felipe Couto, aqui, e a gente vai assistir um filme chamado The Queen, um longa-metragem, filmado em 1967 e lançado em 1968. Um filme que não fala sobre Ballroom, é um filme que fala sobre uma competição de desfile de drag nos Estados Unidos, em Nova York, que era para eleger a drag mais bonita dos Estados Unidos daquele ano. Mas, em algum momento do filme, a gente vai falar mais sobre isso depois, aparece uma personagem fundamental e pioneira para a cena Ballroom, e, de algum modo, toma o filme para si. E antes desse, a gente vai assistir um filme chamado Queens at Heart. Aviso de antemão, é um filme bem complexo, é um filme que tem uma abordagem muito violenta, para o tema da transgeneridade, para o tema das pessoas LGBT, e, ao mesmo tempo, é uma espécie de imagem histórica de entrevista de 4 mulheres trans numa era pré-Stonewall. É um filme que foi redescoberto em 1990 por uma pesquisadora da UCLA, e de algum modo, eu acho que é possível a gente olhar para ele a contrapelo, assim, encontrar também pulsão de vida no meio de um interrogatório feito por um entrevistador que é um homem branco, cis, bem complexo. Mas passo a palavra para os meus colegas aqui para apresentarem um pouco o circuito para a gente. Olá, pessoal, boa noite. Fico muito grata de todo mundo que está presente hoje. Thiago já introduziu o que vai ser os filmes de hoje, e juntamente com Dani Mutatis, quer falar um pouco, Dani? Clarinho. Olá, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso cinema, nosso cine-teatro. E, obrigada, Thiago, pela recepção, a galera do cinema, a equipe. E, oficialmente, estamos abrindo o Circuito Ballroom no IMS. Lógico. O amor é a mensagem. O amor é a mensagem. E aí, só contando um pouquinho como foi esse processo rapidamente, foi tudo pensado em um público que não conhece muito a cena. A cena tem quase uma década, 10 anos aqui no Brasil. E então, para quem vem participar do IMS, começa assistindo esses curtas, esses longas-metragens, como o Thiago mencionou. Por quê? Logo, esses não é uma coisa mais modismo, sei lá, botar um pose, não sei, entendeu? Então, a gente já começa por aí, provocando. Sábado temos 2 atividades, 2 oficinas gratuitas, prática de voguing, tá? De história e de fotografia com a Cíntia, Star Cíntia, e as pioneiras da cena, a Akira Valanx e a Trailblazer Kona. E aí, no domingo, é a cereja do bolo. Pinta, amiga. Que a gente vai ter a nossa ball, que é a nossa cereja do bolo, né? Ball, o amor é a mensagem, Eras Ballroom, que a gente vai apresentar o que é uma ball, de fato. E, juntamente com a equipe do MS, a gente está fazendo isso acontecer pela primeira vez no MS, e não somente por um festival que já aconteceu no Rio, né? Que já tivemos uma ball no Rio, porém não foi feita pela equipe do MS. Então, é a primeira vez
que o MS se juntou como equipe para fazer essa ball. Então, é com muita emoção, muita felicidade que abrimos esse lindo circuito, pensados com um grupo de potências trans aqui dentro do MS também, que a gente discute sobre a nossa vivência e sobre a nossa permanência aqui dentro também. Juntos, a gente conseguiu fazer esse circuito acontecer. Então, é com muita emoção e felicidade que eu e Dani abrimos esse circuito. Muito obrigada por todos a presença. E uma boa sessão. Boa noite, pessoal. Antes de abrir aqui essa conversa, eu vou só me autodescrever. Meu nome é Thiago, eu sou um homem cis branco de aproximadamente 1,78 m, estou com óculos de aro redondo, cabelo curtinho, castanho cacheado. Aqui, fazendo a interpretação de Libras para a gente, nós temos a Karina Oliveira, que é uma mulher negra de cabelos cacheados na altura do ombro, com mechas louras, olhos castanhos escuros e sardas no rosto. Ela vai dividir também com Riviagra, que é uma pessoa trans não binária, de olhos verdes, cabelos raspados, sobrancelhas escuras com 2 riscos e tem tatuagem vermelha na orelha direita. Antes de passar a palavra, eu só vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer muito importante, que é acreditar toda a nossa equipe, né, que também é composta pelo Kleber Mendonça Filho, a Kézia do Carmo, Márcia Vaz e Lucas Gonçalves. Também agradecer a toda a equipe de projeção, com o Antônio Vidal e o Pedro Rerren. E passo a palavra para vocês agora. Só não esqueçam de se autodescrever antes de começar, por favor. Oi, pessoal. Eu sou Julie, Angel JS Hands Up. Sou branca, caucasiana, cabelos longos, ruivos, olhos escuros. Estou com um batom vermelho e um top rosa. Bom, é isso. Faço parte da House of Hands Up, uma das houses pioneiras aí da cena do Brasil, né, como um todo. E, enfim, vou passar a palavra aqui para Dani. Clarinho, boa noite, turma. Bom, meu nome é Dani Anjos, sou uma pessoa negra, trans não binária. Estou usando um look todo branco, tenho olhos castanhos escuros, o cabelo na régua, sobrancelha com um risquinho e detalhes dourados nos acessórios. Boa noite, eu sou Felipe Couto, sou 007 na comunidade Ballroom, que quer dizer que não faz parte do meu house. Eu sou uma bicha preta, cis masculina, tenho dreads escuros, descoloridos na ponta, tenho barba escura, estou usando óculos transparente, uma blusa amarela, calça jeans, tênis preto e verde e uma unha prata. Lógico. Posso começar? Nossa, agora muitas coisas para falar, né? Calma aí, deixa eu... dá vontade de gritar. Agradeço o MS pelo convite, também nossas 2 curadoras. É muito importante ter vocês aqui, não só nesse momento, mas na construção da programação. Vocês já estão há alguns anos aqui, mais de 3 anos. Quantos anos? 3 anos mesmo. 3, viu? Eu acompanho meus gatos, sabe? E é muito importante a gente ver não só pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, mas pessoas da comunidade Ballroom, que traz um conhecimento, traz uma mobilização, uma articulação nos espaços culturais da cidade. Então, é muito importante, não sei, vocês já vieram aqui no MS outras vezes, mas sempre quando eu venho aqui, encontro essas 2 figuras, eu me sinto em casa, isso é muito importante, e a equipe do MS como um todo está de parabéns pela sua programação contínua, pautando questões de raça, de gênero, de classe, trazendo outras visões para o nosso público, e é sempre um prazer estar aqui nas atividades. Acho que, né, a gente está aqui borbulhando de discussões, de pensamentos, depois desses 2 filmes. Eu penso que é uma viagem no tempo, aí a gente foi lá para os anos 60, um período pré-Stonewall, pré-Ballroom, pré-epidemia da AIDS, né,
acontecimentos mundiais que mudaram as nossas experiências e que trouxeram nós até aqui. Então, acho que isso traz muitas referências. Antes de fazer as perguntas, eu queria fazer uma observação muito importante, né, na minha visão, assim, sobre esses 2 filmes. The Queen eu já tinha assistido. Confesso que eu assisti ele completo faz pouco tempo. Quem é da Ballroom, a gente sempre cita o The Queen porque ele mostra o início, né, o marco zero da comunidade da cultura Ballroom como a gente conhece hoje. E o Queens at Heart é um filme que eu assisti recentemente, a partir desse convite, mas o que fica estampado logo de cara é um apagamento das histórias negras, dessas experiências negras, e a Crystal LaBeija fecha a nossa sessão de uma forma genial, com um manifesto e se retirando desse espaço, né? Então, quem não conhece a cultura Ballroom, ela nasce fundada pela Crystal LaBeija e muito incentivada por esse momento de ódio, de ira. Então, ela sai desse concurso e volta para a sua comunidade no Harlem, onde estava bombando ali desde décadas anteriores, pelo Harlem Renascense, se junta com outras lideranças trans, negras e latinas e começa a organizar uma estrutura de famílias LGBTs que se encontram nos bailes, nas balls, onde também tem suas categorias, seus concursos, mas que é pautada pela questão de raça e gênero, principalmente pessoas trans, e vão encontrar outras experiências que ali no hotel, né, desses homens gays brancos não passa em nenhum momento, que é abandono de lar, né, pessoas em situação de rua, uso abusivo de drogas, pessoas em trabalho de sexo, e todo o racismo e violência policial que pessoas negras até hoje tá vivendo, né, mas ali nos anos 60 muito mais presente, e a Crystal LaBeija usa todas essas violências sociais para construir um espaço seguro através da arte e constrói toda uma comunidade que anos depois enfrenta a epidemia da AIDS, que afetou de forma desproporcional, de uma forma muito forte, as comunidades negras LGBTQIA+, e criou estratégias de sobrevivência, né? Então, a gente chega até aqui sobrevivendo a tudo isso. Eu vivo com HIV, e o HIV, a epidemia da AIDS, é uma temática que atravessa meus trabalhos, assim como todas as articulações da Ballroom no Brasil e em outros países. Então, eu trago um pouquinho isso, assim, né? Como a gente chega aqui, hoje no Brasil, 2025, em maio, fechando maio, enfim. E com essas 2 figuras importantes, assim, né? Assim, apesar de jovens, já construindo muitas movimentações, estando nesse lugar de curadoria, que para mim é um lugar até sagrado, assim. E aí eu vou começar minhas perguntinhas. A gente, né, parece que foi uma noite pautada pela cultura drag, e de fato a cultura drag foi, por muito tempo, a mais, né, uma das únicas ou a mais importante cultura de sociabilização, de entretenimento da comunidade LGBTQIA+, não só em São Paulo, mas várias outras cidades do Brasil. O Brasil profundo, a gente tem histórias das mariconas, falando com carinho, tá? Esse termo maricona. Meu marido tem 54 anos. Antes a gente chamava, às vezes, de transformistas, a gente tinha até na TV. E aí eu queria falar, né, saber de vocês qual foi a importância da cultura drag e qual foi outras culturas que construíram vocês, né? Uma pessoa do Elipa e do Vale, você é do Vale, né? Não o Vale LGBT, né? O Vale Jacareí. Mas, para começar esse papo, assim, a gente refletir sobre essa importância da cultura drag na construção de vocês. Oi, gente, boa noite. Bom, a cultura drag eu conheci um pouco tarde, assim, na minha vivência, né? Mas eu sempre era consumida pela cultura pop, até hoje, lógico. Mas, na época, eu era uma bichinha preta, afeminada na escola, então passei por abusos também, enfim, preconceitos, até tentar entender esse caminho que hoje eu me reconheço como uma pessoa trans não binária. E lembro muito assim que Lady Gaga, né, já citando, foi uma das minhas referências que me ajudou a afirmar isso, enfim, isso já com idade de 13, 12 anos, sabe? E aí
A cultura drag ela tem um peso muito forte, significativo, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é uma cultura assim muito extensa e muito ampla, né? E branca. E não podemos esquecer, pautar que muitas coisas, a partir dessa fala de denúncia da Cristal Labeja, nasce a cultura ballroom, né, por essa revolta dela, e aí entendendo o quê? Nesses bailes, né, quando a gente fala disso, de concursos, era sempre voltado para a pessoa branca, o padrão da sociedade de beleza, né? Então a gente consegue também ver isso em RuPaul's Drag Race, para quem acompanha. Parei de assistir porque é muitas temporadas, né? Mas é uma cultura bem forte assim, mas acredito veja assim falando atualmente no cenário de hoje tem ganhado uma visibilidade, um reconhecimento, mas não como merece. A Ballroom tem ganhado, está alcançando esse lugar, né? Mas a cultura drag, gente, ela é bem ampla assim, bem amplona. Bom, da minha parte, eu tenho uma tia-avó, ela é drag queen. Não sei se todo mundo conhece, o nome dela é Verônica. Ela faleceu há uns 5 anos atrás. Ela é minha tia-avó. E eu sempre via essa figura desmontada, indo para a casa da minha avó. E eu achava aquilo incrível, né? Uma pessoa com cabelo descolorido, meio batidinha, assim, como a gata que vocês viram no The Queens, assim. Ela ia para a Europa, batia cabelo, e eu via aquilo como uma arte muito poderosa. E ver uma pessoa se transformando, né, sendo transformista, foi algo muito natural na minha vida. E tendo contato com ela, não tive tanto, não tive essa oportunidade de crescer com ela. Meu sonho era ter ela como minha madrinha e a gente, enfim, fazer alguma coisa juntas, mas não tive essa oportunidade em vida. Mas eu acabei indo por esse caminho de se transformar mesmo, de brincar com a feminilidade, tanto em casa, quanto na rua, quanto performance também. Eu fui buscar meios, né, artísticos para poder aprimorar essa feminilidade e tudo mais. E foi onde eu fiz dança, e fiz vários tipos de arte. Eu cheguei no teatro, na Escola Livre de Teatro, e lá eu encontrei pessoas maravilhosas que me fizeram me enxergar, né? Então, eu sempre fui essa mulher, essa pessoa feminina, buscando uma performance de feminilidade que coubesse em mim, que já tinha, né? Então, eu não precisava buscar. Então, essa referência de bate-cabelo sempre me fascinou, de se montar e colocar uma perucona, uma maquiagem exuberante, muito grande, né? Acho que drag queen me mostrou muito esse lado exagerado da feminilidade, né? Depois eu fui conhecer outros tipos de drags, não só femininas, ou, enfim, outros tipos, como o Dani mencionou, que hoje em dia a gente tem aí drag queens com vários tipos de caminhos, né? Não só buscando essa feminilidade, mas eu tenho esse carinho, né, pelas drag queens por conta disso, né, de ter uma familiar na minha família que foi uma referência, né, e eu já sabia ali que o meu lugar era no palco a partir dela, eu quero fazer algo parecido ou algo como essa pessoa, né, e enfim, eu não consigo nem mencionar como homem ou mulher, porque enfim, os tempos eram outros, né? Hoje em dia a gente consegue se afirmar muito mais, a gente consegue conversar sobre isso. E eu lembro que na época era muito difícil debater. Eu perguntava coisas para minha mãe ou para minha família sobre a minha tia-avó e era sempre algo, não, ela é uma artista, ela é transformista, tudo mais. Então não tinha esse lugar de gênero, enfim, que é um lugar bem sensível que a gente pôde ver nos filmes, né? Ao mesmo tempo, esse lugar de racialidade, esse recorte de racialidade que a Dani falou, né? Sempre é sobre as pessoas mais brancas, né? As pessoas brancas, de fato, ocupando esses lugares e ascendendo
mas hoje em dia a gente tem essa reviravolta, né? A gente tem outros copos, outras copas, tanto não só gays, né? Porque geralmente a gente vê drag queens gays, só gays fazendo isso, a gente vê mulheres cis fazendo, pessoas NBs, muitas pessoas trans, principalmente mulheres trans, se identificando a partir da arte drag, e isso é incrível, né? Para mim foi fascinante nesse sentido. Assim, aproveitando que você falou sobre a feminilidade, o primeiro documentário bate muito sobre isso, né? Aí quando eu vi, falei, será que eu vou ser aquele entrevistador? Foi bem violento, né? A gente vê que ali é um estudo, né? Não sei se o Thiago tem mais informações sobre o filme, mas para mim parece que é um estudo psiquiátrico ali que é registrado. Você que nasceu Femme Queen, ele fala daquela forma super violenta. Hoje, eu acho que pega muito, voltando assim, né? Uma opinião sobre esse filme, eu acho que é muito mais sobre como nós, pessoas cis, nos refletimos naquele homem ali, né? O quanto, muitas vezes, nossas perguntas, nossas dúvidas, pode ser uma grande violência. Então, hoje, a gente vendo tudo aquilo, a gente conversou, né, durante todo esse processo, o Thiago falou no início que, de fato, é um registro de violências, né? Que atravessam muitas pessoas trans e pessoas que têm essa outra visão do mundo. E aí eu queria saber para você, Jessie, de como bateu, né? Quais reflexões, o que ficou para você desse primeiro filme, o Queens at Heart. É um estudo, né? Tava trocando ideia até com o Thiago que nessa época era crime, né, ser uma pessoa LGBT, principalmente trans, né? Então, assim, tanto que no começo ele fala sobre isso, né? Tipo, olha, estamos infringindo a lei nesse momento, né? Vocês estão infringindo a lei. Era um surto, né? Era uma doença, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem isso há pouco tempo, né? Não é pessoas trans não são mais diagnosticadas como uma doença, né? Então, para mim, como uma femme queen, né, uma pessoa trans, uma mulher trans, travesti, sempre bateu nesse lado, né? Eu sempre tive medo. E tanto no começo da minha transição, eu falava muito como psicólogo, parece que eu estou me atirando no abismo. E eu só estou querendo ser eu mesma, mas ao mesmo tempo parece que eu estou me atirando no abismo, parece que eu vou morrer. Mas ao mesmo tempo eu vi uma liberdade. Então é bem violento, mas é assim que acontece, né? Eu acho que não tem como a gente romantizar a transição, não tem como a gente... Lógico, a gente tenta romantizar, a gente tenta trazer para um lugar mais confortável, mas não é, né? Eu acho que esses filmes eles trazem a realidade nua e crua do jeito que ainda acontece, né? Ainda temos pessoas conservadoras que acreditam que pessoas trans seja uma doença, ou enfim, não consideram isso, né? Olha só, não consideram essa vivência, a minha vivência como real, né? E aí elas me fazem não acreditar em mim. E aí, a partir do momento que eu paro de ouvi-las, né? E começo a ouvir a mim mesma, aí a história muda. E hoje em dia, dentro da comunidade, principalmente, é um lugar que eu me sinto segura, né? Antes eu me via num lugar com as pessoas do teatro, as pessoas da dança, que são pessoas diversas, mas um lugar para estar me deixa muito mais saudável, né? Acredito que a transição também é sobre isso, a gente encontrar pessoas que nos fazem bem, né? Que nos fazem confortáveis também nesse lugar que está totalmente querendo ser desconfortável para pessoas trans, para pessoas LGBTs, e é isso, né? Como eu falei, estamos num outro momento de mudança, mas ainda existe esse lugar discrepante de desigualdade, né, digamos assim. Sim. Me impressiona muito a forma que elas respondem, né? Esse deboche, mas também forjada, é isso, né? Você quer saber isso, eu vou falar. E também é muito lindo quando ele pergunta para elas se elas são felizes, todas falam que são felizes, né? E fala sobre essa importância também da comunidade, de encontrar outras pessoas igual a elas, há 2 anos, pouquíssimo tempo. Então, acho que isso reflete muito o que você fala da comunidade ballroom, sobre quanto a gente encontra pessoas trans na realidade,
nas ruas e como a gente vê dentro de uma comunidade. Uma grande discrepância. O segundo filme mostra todo esse processo, né, de uma pré-ball, né, um pré-concurso ali. Também tem um recorte muito forte de classe, quando a gay fala, se eu quisesse fazer uma cirurgia, eu faria, né, minha família me aceita, minha família me ama. Então, tem um recorte muito específico de classe, tanto a parte também de registro de memória, né, quem tinha câmera naquela época para filmar, quem tinha... né, muitas pessoas estavam sem moradia, elas estavam no hotel. Queria saber de você, Dani, como você vê essa estrutura organizacional também, né? Como você é produtora também, faz os eventos no Lipa, sempre lembro o evento que você fez na pandemia, né, as coisas que a gente movimentou na pandemia, assim. Como você vê também esse histórico, assim, né, que tem outras referências? A gente pensa que a cultura ballroom vem da cultura das drag balls, né, então já tem toda uma tecnologia, uma metodologia, uma estrutura. Então, como que você vê tudo isso até o que a gente chega aqui hoje? Pouco, gente. Mas o Felipe introduziu bem, né? Então a gente consegue ver que esse documentário é todo... parece que ele foi feito proposital e gira tudo em torno da Miss Houston, né? Que é aquela pessoa branca privilegiada. Então, desde quando no backstage mostra as maiores cenas, a gatinha branca, né? Então a gente só vê que a Cristal Labeja só aparece no final. Então parece que foi tudo organizado para que aquela corpa, né? E aí você consegue ver que no final do documentário, quando estão só as 3 finalistas, um rapaz da produção já puxa o trono e já coloca logo atrás dela, né? Então a gente já consegue entender muitas coisas. E aí, claro, é importante também lembrar que Cristal Labeja, naquela época, era uma pessoa renomadíssima, ela ganhava pencas bailes de beleza, né? Ela cita na fala de denúncia que, né, muitas gatas boas não entraram porque sabiam desse desfecho final, né? Então, a partir disso, ela vem com essa tecnologia travesti que vem moldando até hoje o mundo, gente, o mundo. Então, a tecnologia ballroom, falando, já trazendo para o nosso contexto atual, é uma cultura política dividido em formatos de batalha, né? Então a gente se resolve tudo batalhando e entendendo que a gente consegue girar um núcleo financeiro, artístico, social e conseguir remunerar a comunidade, que hoje em dia nós estamos nesse lugar. Quando as primeiras balls, gente, não tinha dinheiro para fazer, meu amor. Não tinha dinheiro. Ou você era amiga de uma curadora, ou você tem dinheiro, ou você se inscreve no edital. E aí foi o que eu fiz. E aí, bufo, ganhei um edital. Né? E aí eu lembro que já tinha acessado a comunidade ballroom, era uma novidade para mim. E falei, gente, né, eu já artista, né, vivenciei muita coisa nessa cena, nas danças clássicas, urbanas. E aí, quando eu conheço a cultura ballroom, eu falo, aqui tem uma coisa diferente. Né? E aí, qual é o meu interesse a partir disso? Né? Então, para além do reconhecimento, dos troféus. E aí, a partir disso, eu comecei a me questionar. Né? Então, eu vi bastante retorno, vi que era um espaço que me acolheu bastante, né? Que é um espaço mesmo de afeto, e a gente entende, não vou romantizar, quem é da comunidade sabe o que se passa, os bastidores, mas sim um lugar onde a gente consegue girar todo esse acontecimento. E, como o Felipe comentou, uma das minhas primeiras balls que eu fiz foi no Lipa, e eu lembro que quando eu escrevi, eu ganhei, fui contemplada pelo edital Vai, né? E eu tinha todo escrito ele numa dimensão grandiosa, ia fazer um espetáculo de rua, de Vogue, ia ser inédito, pioneira do Vogue, ia ser na rua, a louca. E aí vem a pandemia, bufo, breca tudo. E aí meu sonho vai para água abaixo. E aí entendendo com meu parceiro da época, que era o Lucas Bernardo, o que dava para fazer adaptar. E aí a gente correndo, e aí a gente, né, nasce um festival marginal, o Roda Vogue, que foi um sucesso na época. E aí a partir disso a gente consegue entender os lugares que a gente chega, né, e entender que sem nada, né, sem uma parceria a gente não consegue fazer nada sozinha, entendeu? Então toda a minha trajetória antes de Ballroom, com a Ballroom, eu venho lapidando, né, esses detalhes e entendendo o que dá para fazer com todo esse rolê. E sim, mais uma vez falando, a comunidade Ballroom, gente,
temos que se empoderar, lembrando que, né, majoritariamente, o lugar de protagonismo é das mulheres trans travestis, né, pessoas pretas latinas, as pessoas brancas que chegam, vamos chegando com calma. E, né, a partir disso, vamos entendendo como podemos contribuir com a cena, né, porque a gente é louco. A gente só vê aquele momento lindo do baile, tudo acontecendo, mas os bastidores, né, que a galera passa, né, quando eu falo as referências, as mais antigas, né, para a gente estar aqui falando hoje, estar nesse lugar. Obrigada, ancestralidade. E aí é isso, família. Chacho, tem chacho. Só complementando um pouco o que você estava perguntando do filme, esse primeiro filme que a gente assistiu, o Queens at Heart, ele era uma espécie de peça promocional de divulgação de um outro filme. Ele foi produzido num momento em que tinha um certo interesse, ainda para Stonewall, mas tinha um certo interesse midiático na questão LGBT, na dissidência de gênero, e ele foi produzido como peça complementar de um filme de um diretor chamado Bob Clark, que fazia uns filmes de um gênero chamado exploitation, e que é um filme também bastante transfóbico. Desde o nome, ele se chama The She-Man. E, enfim, é um filme sobre um soldado que é sequestrado e forçado a transicionar, e passa por uma série de coisas. E esse filme já tem uma dubiedade curiosa, porque ele aborda a transição, ele aborda de um ponto de vista que provavelmente se consideraria progressista, porque ele o filme começa e termina com a fala de um psicólogo, e acho que é por isso que eles fazem essa peça promocional falando de psicologia, de uma entrevista psicologizante. Começa e termina com um psicólogo, meio tipo Psicose, para quem já viu Psicose, abordando, olha, o que a gente está vendo aqui não é normal, mas no final falando assim, mas, né, quem é normal, vamos todos ser felizes. Mas depois... Quem somos nós para julgar? É isso. Exatamente isso. E aí, então, para dar esse panorama assim, de como esse filme foi feito, ele ficou sem circular por muito tempo, foi redescoberto em 1990 por uma pesquisadora da UCLA. E uma coisa que eu acho, só pegando o gancho do que vocês estavam falando agora, interessante do The Queen, que ele é um filme que é até comumente citado quando se fala sobre filmes LGBT e tal, mas ele não é muito citado quando se fala sobre outros períodos da história do cinema, quando se fala sobre cinema direto, por exemplo. Ele é um filme diretamente filiado ao cinema direto. Ele não é um filme, não é necessariamente citado como um filme sobre indústria criativa, quando ele é super um filme sobre indústria criativa, é um filme sobre bastidores. E aí eu estou pegando esse gancho para convidar vocês, a quem não assistiu ainda This is Ballroom, o Salão de Baile, para voltar na sessão de amanhã, porque é um filme feito aqui 50 anos depois, né, mais de 50 anos depois, e que já é feito sob outro ponto de vista, né, é feito por pessoas não binárias, pessoas da cena ballroom, e que também tem uma abordagem sobre indústria criativa e tudo mais. Assim. Acho que um pouco, assim como os filmes que a gente vê nos anos 60 estão atrapalhadamente tentando entender como falar sobre as coisas, This is Ballroom dá muita importância para o vocabulário. Assim, é um filme que se preocupa muito com as palavras. Então, acho que ele é um complemento. Entre esses dois, tem uma mostra de filmes por se fazer, né? Assim, tem muito a se mostrar sobre como o cinema representou a ballroom e a transgeneridade ao longo dos anos, mas fica o convite. Aproveitando o gancho aqui, o Thiago falou sobre o CLA, que é quem produziu. Esse filme está no YouTube deles e tem vários outros registros. Tem uma entrevista com a Marsha P. Johnson, que é uma das grandes ícones do movimento por direitos civis. Tem com Marlon Riggs também, né, uma bicha preta que vive com HIV. Então, quem quiser pesquisar e se aprofundar ou assistir de novo, tem essa oportunidade de acessar pelo YouTube. Um pouco também pegando isso que o Thiago falou, né, que a gente passou aí quase 6 décadas de lá para cá. Queria que vocês falassem, assim, começando pro Jai, assim, como você vê assistindo todos esses dois filmes e fazendo um percurso até aqui, o que foi transformado, né? O que você vê as mudanças, as contribuições, o que talvez ainda não foi desenvolvido que estava acontecendo ali, como você sente isso? Bom, a gente hoje em dia a gente tem referência, né? Uma referência muito mais próxima. Acho que quando eu comecei minha transição, minha referência era uma drag queen.
Hoje em dia, a gente tem muitas referências, né? Que a gente tem na plateia a Akira Avalanche, maravilhosa, que, enfim, é uma das nossas pioneiras da cena. Essas pessoas que estão aqui, que estão entre nós, se tornaram referências, né? Elas saíram da sombra, saíram do oculto, né? Que sempre foi imposto. E assim, agora, eu consigo conversar com uma criança ou uma pessoa muito mais jovem que já tem referência, eu amo Urias, nossa, adoro os travestis, e, tipo, isso, quando eu era criança, assim, eu não... Gente, uma travesti cantar num rádio era um horror, era uma ofensa, né? Era uma ofensa para a sociedade. Hoje em dia a gente tem essa referência. Ainda, para algumas pessoas, é essa ofensa, mas eu vejo que foi se ganhando esse lugar, né? Foi se amadrinhando novas gerações e gerações, né? E Linda Quebrada também, né? Eu acho que é uma grande personagem aí para a nossa atualidade também, quebrando paradigmas de gênero, de tudo, né? E pondo ali para a gente o que está acontecendo, da onde ela saiu, né? Uma pessoa marginalizada, uma pessoa preta, trans, não é fácil, né? E acho que isso foi me deixando menos com essa sensação de pular no abismo, né? E eu vendo, não, tem uma galera aqui, cara, eu não vou morrer. Né? Eu acho que o que mudou de lá para cá foi essa mudança de chave, foi esse lugar, né? Eu não estou me jogando no abismo, eu estou me jogando com gente para me acolher, né? Com gente para eu me referenciar, né? Então, isso mudou pra caramba hoje em dia. E que mude mais, e que mais corpos se transicionem, intelectualmente quanto fisicamente. E vamos lá, né? Eu acho que daqui para frente, só para frente. Toda mostra, né, tem um caráter muito documental da memória. Então, tem esses dois filmes dos anos 60, né? Pensar que a gente estava vivendo nessa época, a gente estava vivendo a ditadura, a Operação Tarântula, e temos pouquíssimos registros sobre isso, né? Sobre quem eram as gatas que estavam na boate, batendo cabelo, qual foi o primeiro momento da Márcia Pantera batendo cabelo, a gente tem pouquíssimos. Dani, o que você acha assim, que a gente precisa registrar? Qual é a importância que você acha da memória para a nossa comunidade de hoje em dia? A questão da memória, acho que ela é muito importante, significativa hoje em dia. Né? Sem registro, a gente não saberia quem, né, são as nossas referências atuais. Né? Como a Jessie introduziu, um dos nossos avanços até hoje são as nossas referências locais, tipo as nossas referências brasileiras, né, falando no contexto da comunidade ballroom, né, de estarem próximo da gente, porque, né, aqui ainda no nosso país é novo, temos uma década e 10 anos, mas, porém, muita coisa já se desdobrou durante o país inteiro. Né? Então, a gente estamos abrasileirando muita coisa, que é uma cultura norte-americana. Então, temos feito categorias inéditas, brasileiras, né, com o nosso gostinho, com o nosso tempero. E aí, a partir dessa imagem, nós vamos consolidando, né? E acho que é importante também falar para a galera que todos os bailes, eventos que a comunidade se presta a fazer, nós registramos como um arquivo mesmo, um acervo. Né? Então, nós temos um canal Ballroom SP, né? Falando do estado de São Paulo, mas todo estado tem o seu. E aí a gente registra todos esses bailes, onde a gente sempre consegue depois ir assistir, consultar, né? Ter esse momento primordial, e principalmente de fotografia, que é importante a gente falar, lógico, né? Que anda junto ali até hoje. E como isso tem alcançado de uma outra magnitude. Né? E também já introduzindo as eras, dos nossos carros-chefes do nosso circuito são as eras ballroom. Então, lá atrás, as lideranças, né? Então, os pioneiros da cena, os icons da cena norte-americana, eles conseguiram sentar, né? Fizeram esse conselho e conseguiram dividir esse período ballroom
em cada período. Então, cada cor significa um começo e um término de uma era em um determinado momento. Hoje estou representando a Era Branca, né, que se passa mais ou menos na década de 70. Eu pensando que era sexta-feira. Também, Oxalá, nega. Tá tudo junto. Eu vou falar que eu tô amarela, mas não foi proposital. Não sei, E eu estou representando a Era Branca, e aí só trazendo de curiosidade, né, nessa época da Era Branca, foi marcada por o início de um movimento de artistas masculinos, que na época não tinha muita categoria para essas corpas, né? Era mais para semi queens na época e bastante estética e realness. E aí a partir dessa época de 1970, esses artistas, figuras masculinas, consolidou, né, como as butch queens, né, as bichas afeminadas, como model face, essas categorias. E aí a partir disso temos outras eras, e a atual de hoje, de 2001, 2021 até hoje, é a Era Roxa, que nós estamos vivendo até hoje. E essa Era Roxa é uma era de ascensão. Então, estamos vendo premiações grandes em balls, altas produções, sabe? Estamos alcançando esses espaços. Só uma pergunta que eu queria fazer antes. Quem não conhece a cultura ballroom? Quem chegou aqui está escutando um monte de coisa que não entende direito? Essa apontou a mim. Então, vamos. Eu estava com medo da gente estar muito complexo e não contextualizar, mas a gente tem 3 dias aí de aprofundamento. Aí a gente vai ter oficinas, depois eles vão falar aqui um pouquinho mais sobre a programação. Como estamos de tempo? Dá para fazer mais uma pergunta ou eu jogo? Jogo o microfone para a galera. Tá, pode ser. Então a gente vai abrir a pergunta para o público. Olha lá, já sou. Vou tomar uma mão aqui, uma mão de pioneira primeiro e outra que está lá longe. Trailblazer, Alex na voz. Boa noite, galera. Bom, né, só um resumo aí para quem, enfim, né, não quis assumir que não sabia ou coisa do tipo. Comunidade Ballroom é uma cultura norte-americana que surgiu da comunidade LGBT preta e latina, e aí vem ganhando força. No Brasil ela chegou em 2015. E aí acho que minha pergunta vai mais especificamente para o Flip. Acho que é uma curiosidade que veio agora, né, que vocês estavam falando. Eu queria saber como que foi para você viver esse período de... Né, você é uma jovem maricona. Como foi esse período de transição para você, de ditadura, desse processo do HIV, AIDS, né, ver a cultura LGBT ganhando um espaço, depois perder e tá tentando recuperar agora. Como que foi isso para você? E como é para você também ver agora essa juventude LGBT dentro da comunidade Ballroom, acessando espaços que vocês, naquele período, acabaram perdendo, né? Porque eu vejo muito esse período como estávamos conquistando, veio uma coisa, fez regredir tudo, todo mundo se escondeu, e agora a gente está nesse processo de reconquistando de novo. Então, eu queria saber de você como é esse processo para você, que passou por tudo isso. Gente, eu não sou tão maricona assim. Eu tenho 41, sou de 83. Então, eu nasci, marcou o final da ditadura, mas, obviamente, é uma memória que eu tenho ali em casa, né? Tanto da TV, mas quanto minha família, uma família negra das periferias. Então, eu sinto que meu pai e minha mãe nunca pautaram tanto isso. Eu acho que as comunidades criam quase um mundo paralelo, né? Então, meu pai e minha mãe se encontraram nos bailes blacks, Zimbábue, Chic Show. Mas, como pesquisador, né, a gente vê secos molhados, croquetes, tantos artistas, figuras LGBTQIA+, que viveram na ditadura, viveram sua liberdade, seus desbundes, e sobreviveram até hoje, né? Então, a gente tem o filme de Ney, vai trazer muito essa questão. Mas me desenvolvi, né, minha juventude nos anos 90, e dentro da cultura hip-hop. Então, a gente vê que, né, os anos 70, 80, 90, acho que 2000 começa a abrir, mas antigamente existia muito até a fala mesmo, né, guetos, né, os guetos. Aqui tinha o Nostromundo. Eu lembro a primeira vez que eu vim para essa região, que eu, né, sou dançarino, e meu grupo, minha companhia de Discípulos do Ritmo, ensaiava no Balé Estágio, que é no final da Rua Augusta. Então, a primeira vez que eu peguei ônibus, metrô sozinho, foi vir para cá. Eu me perdi pencas, assim.
Mas eu lembro de ver o Nostromundo, o desejo de estar num lugar, mas era um lugar tipo, não vai lá, é muito perigoso. O Aroche, todo esse lugar, então era um lugar muito de gueto. Então, como o Jaya se fala, assim, não tinha, né, artistas assim falando de uma forma humana, não tinha esse lugar, né, também falando sobre homem, né? Então, ou você era bicha ou você estava no meio dos boys, assim. Então, eu me construí dentro do hip hop, tem uma cultura muito masculina e masculinizadora, né? Por isso que eu construí esse arquétipo, assim, essa bicha, assim, que deixa as pessoas em dúvida. Mas hoje o que a gente vê, de fato, principalmente da cultura ballroom, mas outras culturas, e a própria cultura hip hop, você vê a cultura de poesia nas quebradas, as travestis estão pautando, as bichas, sapatão, e a gente percebe também que a tecnologia criou essa possibilidade da selfie, né? A gente fala da selfie como celular, mas a selfie de você se colocar, você falar, você ter voz. Então, eu penso que 2010 para cá, com o Instagram, o Facebook, o Orkut veio antes, mas esse lugar de você registrar, você contar suas próprias histórias, trouxe uma camada e uma aceleração de comunidade muito, muito maior. Hoje, a gente troca ideia com o pessoal do interior do Maranhão, que é irmã, que depois você vai se encontrar numa ball no Rio de Janeiro, depois de 5 anos, e grita. Então, esse sentimento, esse pertencimento de comunidade, a gente não tinha na minha época. E hoje a gente tem de uma forma muito forte. A própria questão do HIV e AIDS, né? A gente tem, eu vivi assim, bem recente algumas políticas de HIV e AIDS, como a PrEP, que a gente fala, né? A profilaxia pré-exposição, até a política do I igual a I, né? Que é indetectável igual a intransmissível. Isso veio de 2017, 2018. Eu vivo com o HIV desde 2009, então ainda peguei um pouquinho dessa memória do Cazuza, que é essa memória dos anos 90, que é HIV diretamente ligado à morte. Então eu peguei essa geração que começou a pensar em vida, né? Vida. Então eu pato muito vivendo com o HIV, né? Uma vida positiva. E sem querer, né? Em 2016 eu abro, né, meus status para falar que eu vivo com HIV através de um trabalho, mas através de um desejo muito individual. Eu andava muito com Félix, com Márcio Alves, pessoas que trocavam muita intimidade, mas eu não conseguia falar, não tinha pares para falar sobre isso. Aí eu usei uma performance para falar, né, chamado Sangue, que eu abri, meus status, e sem querer, né, teve um pioneirismo nesse sentido, né, de usar a arte do hip hop, a arte negra para falar de HIV com recorte específico. Isso também me trouxe para essa reflexão sobre a saúde da população negra, né? Como o HIV é um viés do genocídio da população negra. Quando a gente vai ver o boletim epidemiológico, a gente vê que mulheres negras morrem 3 vezes mais que mulheres brancas pelo HIV, né? Homens negros homossexuais morrem 2 vezes mais que homens brancos. Então a gente tem um viés assim bem forte, violento, mas ao mesmo tempo pouco visível. A gente não enxerga isso. Então isso tudo me faz refletir muito quando assisto esse filme. Gente, tem até um filme muito interessante que é a vida gay antes da AIDS. Então isso transforma toda a relação que a gente tem, não só a relação sexual, mas a relação com o corpo, a relação com o outro, a relação com o tempo. Então a epidemia da AIDS realmente veio para ter um marcador enorme dentro das nossas experiências sociais. Então, assim, um pouco esse lugar, assim. Mas ditadura eu só pesquiso. Enfim, pesquiso e vejo o medo, né, de voltar. Também tem esse viés que é muito preocupante, então vamos estudar a história cada vez mais e trocar com os nós sobre isso. Tinha uma pergunta lá em cima. O pessoal está até isso com a pergunta. Oi. Eu conheço a Dani e a Julie. Primeiramente, eu me chamo Pan, sou uma pessoa preta, de cabelo puff, óculos, estou de cinza e preto, e um tênis. Enfim, a minha pergunta vai para Jayaci /
Dani, porque eu acho que eu já devo ter perguntado para você uma vez, mas eu não lembro, então eu quero saber de novo. Eu assisti o filme, Jesus Ballroom, incrível, impecável. Tive chance de conhecer eu vou dar spoiler. A mother do filme, e tirei muitas dúvidas, porque pelo que eu vi, claro, não romantizando, mas parece ser um lugar muito acolhedor você ter uma house. Lá no filme, não sei se eu vou dar spoiler, enfim, lá está dizendo que você pode fazer parte de uma, como você também pode não fazer parte de uma. E para mim, parece muito acolhedor fazer parte de uma. Era meu sonho fazer uma parte de uma house. Não sei como eu faço isso. E seria mais para a parte da dança. Só que com o meu joelho ruim não dá. E então eu fico no sonho mesmo. E eu queria saber da Julie, já é assim, como é que foi entrar, tipo, numa house? Como é que alguém te puxou, alguém te chamou? E a mesma coisa para a Dani, tipo, como é que surgiu? Vamos lá. Bom, primeiramente eu adentrei a comunidade de novo. Antes eu conhecia somente por internet, já que o Felipe mencionou sobre isso, essa globalização da gente conhecer as coisas através da internet e que não estão ali palpáveis, mas a gente consegue reconhecer e se reconhecer em alguma coisa. E eu via muitos vídeos de Vogue, muitas referências aqui de São Paulo também, mas eu só ficava meio de fora, assim. E aí, quando eu vim para o MS, a Dani já fazia anos parte da comunidade. E, a partir da Dani, eu consegui adentrar, a treinar e tudo mais, e, enfim, caminhar, né, entrar nas balls. E, a partir disso, eu fui conhecendo as pessoas, né, dentro da ballroom e as posturas que de certa forma combinavam comigo de alguma forma, ou eu me identificava. Algumas outras não, mas eu achava legal também. Eu acho que a comunidade também é sobre isso, a gente se reconhecer como iguais e diferentes lá dentro. E a partir disso eu fiquei com muita vontade de ter uma casa, mas ao mesmo tempo não sabia a casa que eu queria, né? Então eu fui pesquisar sobre as houses para muitas mothers, fathers e founders, né, que são as mães, os pais e os fundadores. Eu perguntava de onde que saiu a house, como que começou. Então isso foi uma pesquisa um pouco longa, assim, e eu fui de alguma forma compartilhando isso com as pessoas que também estavam sem casa, né? A gente chama essas pessoas de 007, né? Na época de 007, eu comecei a, de alguma forma, movimentar as pessoas para que a gente se reunisse e treinasse e estudasse sobre a comunidade para poder não só caminhar, mas poder estar nesses lugares. E, a partir desses lugares, eu conheci a minha irmã, Diana, a Princess Diana Hands Up. Ela, de alguma forma, me identifiquei muito com ela. E, a partir de conversas, enfim, de trocas, a gente já caminhou juntas, a gente já batalhou uma contra a outra. E, enfim, de alguma forma, isso se linkou à minha mother, a Kona, The Muva Biological, Trailblazer, Kona Hands Up. E aí, quando eu conheci ela, enfim, bateu ali, né? O jeito de ser, me identifiquei. E aí ela já tinha o convite nas mãos, né? Ela já tinha me visto brincando, pintando, como a gente diz, né? Um termo que é pintar, é a gente, enfim, se divertir e enfim, movimentar de uma forma positiva, né? Dentro da comunidade. Ela reconheceu isso em mim e, dessa forma, eu acabei adentrando a minha house hoje em dia. Lógico, fui pesquisar sobre a house também, para ver se eu me identificava. A House of Hands Up, ela é pioneira lá em Brasília, mas ela vem para cá, para São Paulo, com a mudança da Kona, vindo para cá, né, à procura de trabalho. Ela é uma artista foda, ela, enfim, tenta sobreviver a partir de arte,
que me inspira pra caramba, né? Aí voltando às referências que a gente tem palpáveis. E assim a gente foi se entrosando de uma maneira muito, não vou falar orgânica, mas, enfim, talvez seja essa palavra. E aí eu acabei entrando na house, né? E era uma house bem pequena, só tinha a Diana, o Guto, e depois eu entrei, e tinha a Juana, enfim, outras pessoas, mas eram bem poucas, né? Hoje em dia a gente tem uma house um pouquinho maior, mas crescendo aí ao longo dos anos. Acredito que... acredito não, isso faz parte da minha história agora, né? E acho que para entrar numa house é isso, você se movimentar dentro da comunidade, para você e para as outras pessoas também, né? Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi, eu tento falar para quem entra na comunidade é: se você quer aprender, mas o que você tem para oferecer também? Porque a comunidade ela precisa girar, ela precisa se movimentar, né? Então, a partir daí eu falei, poxa, eu tenho muita coisa para oferecer também, mas então vamos trocar, né? Então, a partir daí eu entrei na house e começou os movimentos, enfim. Acho que é isso, minha entrada na Hands Up. Arrasou, Bi. Só aproveitando, pegando o gancho, a minha entrada na excelente Casa de Mutatis, né? Eu sou filha de duas mães travestis, que é a Legendary Mother Bonnie e a Isis, que é Stateman. Acredito que meu processo, assim, acho que foi, tipo, sei lá, foi muito rápido. Porque, assim, resumão, a primeira vez quando eu entrei, decidi caminhar, eu entrei na emoção. Não sabia muita coisa, entendia que existia algumas exigências ali na categoria, alguns desafios de Vogue, mas na cabeça dela, ela é dançarina, ela acha que pode fazer tudo, né? Qual ball foi? Ai, amigo, foi no Esponja. Nessa Foi bom da Acra, lógico. E aí eu lembro que abriu o Baby Vogue. E aí eu tava assim, ó, fogo, fazendo assim. Aí tava fechando, aí eu entrei e levei um chopp. Fiquei fazendo um jazz funk. E aí no Fiusa, né? Por aí. E aí, logo depois, já tinha entendido. Tinha a Ellen como minha parceira, que é minha irmã, né? Ela foi um canal para mim também entrar na Mutatis, né? Então, já tinha um indicador ali. E aí, teve uma outra categoria, era Baby Vogue de novo, e aí nessa categoria entrei e ganhei. Levei meu primeiro GP de Baby Vogue, e aí já fui acolhida como Mutatis. Mas, geralmente, os processos para entrar numa casa, né, como a Julie falou, não tenha pressa, faça o seu, quietinha de 007, a gente sabe que tem casa, você tendo casa, você tem suporte, você tem mãe, você tem tudo. 007, lute. Entendeu? Você vai caminhar, é babado, não tem ninguém te apoiando, batendo palma por você para te aplaudir, faz diferença, entendeu? E aí você entender a energia da casa, entender a identidade, e aí a partir disso, né, quando a Mutatis pensa em adotar alguém, né, chamar para a família, geralmente é uma pessoa que não está em destaque na cena, assim, não é uma pessoa que tem GPS, é uma outra particularidade que a casa procura, entendeu? E aí é por aí, assim, faz parte, seja ativa na cena, vão nos treinos. Hoje em dia a gente não tem mais o treino do Vale, ai, hippie, mas logo vem aí, né, o movimento da pioneira. Mas sejam ativos na cena, participam, conheçam as casas, e é isso, família. Perceberam que uma tinha a Diana e outra tinha a Ellen, né? Então a dica é: tem alguém que te conecte. Se entende GP, que fala, é Grand Prize, que são os troféus. Né? Como você tem ali troféus. Só um adendo aqui também. A gente, como a Dani falou, a gente está numa era roxa, né, que tudo é muito grandioso, então assusta mesmo as pessoas, né, de entrar numa ball, porque hoje em dia as balls são enormes, né, tem premiações, tem looks melhores, vão evoluindo cada vez mais, as pessoas muito mais preparadas para estar nas categorias, então, assim, tem que correr atrás, de qualquer forma. Mas também existem pessoas que trabalham por trás, né? Não precisa não necessariamente caminhar. Tem casas que acolhem também essas pessoas e muitas casas e pessoas dentro da comunidade acolhem também as pessoas 007. E eu acho que é muito sobre isso, a gente arrecadar e entender a nossa irmandade dentro da comunidade, né? É uma dica. Pan, né? Pan?
Uma dica para a PAN e todas as pessoas que querem se aproximar da comunidade ballroom é ir não só nas balls, mas também em eventos como esse, né, que vocês já estão aqui, oficinas, qualquer movimentação da ballroom, né, a ballroom se resume a ball, então ela tem durante a semana toda, a gente está fazendo encontros, treinos, rolezinhos, às vezes a galera está na Roosevelt, então esteja junto, né, por mais que famílias, houses, a ballroom é uma grande família, né, não é falando assim, romanticamente, com todos os problemas, mas realmente tem várias lideranças que, se você tem alguma questão, você pode conversar com elas, quer algum conselho. Tem Acra, tem Félix, tem eu, tem Kona. Então tem várias pessoas que têm mais tempo, não só de ballroom, mas de experiência artística, profissionalismo. Então tem várias formas de você ir se aproximando e aí naturalmente vai encontrar sua house ou você vai se encontrar como 007, como eu, por muito tempo. Tá tudo bem, gente? Temos tempo de mais pergunta? Acabou. Calma aí, mas acho que Não, está no tempo. está no tempo limite. Sorry, Regina. Se for muito rapidinho, a gente consegue. Dá, tá, perfeito. Vai lá. You didn't want to allow me to speak, didn't you? I realized that, Felix. Anywho, oi, gente. Eu falo inglês, então eu vou perguntar em inglês. E, meu, se alguém falar inglês aqui, precisa ajudar, porque eu não falo português muito bom. Então, this question is for a ballroom, in the essence of why it's so important for the LGBT community. We have Pride coming up, and basically it's one of the most important months for all LGBT persons in the entire world. Why is ballroom so important for every LGBT person to understand? Of course, cis-centered persons as well, in order for us to understand our history, because we have people like Crystal LaBeija, people like Octavia St. Laurent, people like Willie Ninja, and then we now have important people like Akira, we have people like Felix, Phoenix, Philippe Tambing. So, what is so important? Why is ballroom very important for us to know and understand? For us to be able to, be who we are as queer people. Quer traduzir? Quer traduzir? Não, eu vou fazer... acho que é importante traduzir primeiro. Super. Eu vou fazer uma tradução bem resumida, que a pergunta é por que a ballroom é tão importante para a comunidade LGBT e também contextualizando essa pergunta na chegada do mês do orgulho, que é uma data muito importante. Foram citadas também várias lideranças da cena. Vou ser bem breve. A comunidade ballroom ela é muito importante porque ela preserva as nossas corpas para viver. E não é só sobre um mês de visibilidade, não é só sobre uma cota racial, uma cota para gênero, para entrar e acessar os lugares. É sobre nós, enquanto comunidade, como eu disse, se preservar e se progredir cada vez mais para trabalhos, principalmente, mas como pessoas e como LGBTs, né? Eu acredito que a comunidade ballroom é importante por causa disso. Acho que é principalmente isso, né? Por muito tempo a gente falando sobre maricona também, né? Muitas vezes a parada gay, falando parada gay, que de fato é isso, né? Era o único momento que a gente via afetos dissidentes. Homem com homem, mulher com mulher, travesti na rua. Era o único momento no ano que a gente via isso, né? Hoje, a ballroom, principalmente, que ela cria grandes momentos durante o ano todo, com protagonismo não só de homossexuais, mas de pessoas trans, em sua maior diversidade, mas a gente está vendo cada vez mais a comunidade ballroom dando essa importância de construir todos os meios de orgulho, né? Construir várias formas de orgulho. Então, para mim, essa maior contribuição, eu não trabalho somente com o ballroom, mas sempre eu vou usar a ballroom como uma estratégia de pertencimento, de inclusão, de conhecimento também. Eu trabalhei como coordenador da São Paulo Escola de Dança, hoje estou como curador
dos cursos de extensão, estou na curadoria do Teatro Municipal, estou em outras curadorias, e é óbvio que eu vou trazer a Ballroom em todos os lugares que eu vou, porque é um portal para essa diversidade, é um portal para outros pensamentos, pensamentos decoloniais, pensamentos trans, várias outras reflexões. Então, para mim, é um lugar que sai somente desse lugar uma vez por ano, na Avenida Paulista, pautado pelo turismo, e ele vai para uma coisa perene, contínua e mais profunda. Felipe, desculpa, a gente vai precisar encerrar por causa do funcionamento também do Centro Cultural, das pessoas que trabalham aqui precisam partir, mas eu queria só pedir para, antes de vocês fazerem considerações finais de vocês passarem pela programação que vai ter esse fim de semana aqui, né, falar do que vai ter, os horários, para o público interessado, e também que essa conversa pode continuar, né, não precisa acabar aqui, ela pode continuar ali fora, a gente pode, enfim, seguir. Bufo, é isso mesmo, a gente pode continuar lá fora a nossa conversa, que eu acho que é muito importante. Para a programação do MS, hoje a gente teve esses filmes com essa conversa no final, abrindo aí a programação. Amanhã temos 2 oficinas simultâneas, de maneira inédita, uma oficina de fotografia e uma oficina de voguing. E, ao final, elas vão se juntar, onde as pessoas que estão fazendo a oficina de fotografia vão fotografar as pessoas da oficina de voguing em vários espaços aqui do IMS. Seguido disso, a gente tem 2 filmes, o Salão de Baile e Feminino. Salão de Baile é sobre a comunidade Ballroom, como o Thiago já mencionou, a comunidade do RJ. E o Feminino é sobre a comunidade do interior de Minas, mas a comunidade drag queen, né? E, no domingo, a nossa grande ball. Então, ela vai começar a partir das 15h também. E aí ela vai tomar a nossa tarde e fechar o nosso circuito com grande estilo, poder e glória. Não percam, gente. Venham todos. Não percam. Então, todos Vai ser convidados. tudo. Agradeço o convite, foi uma honra estar aqui abrindo essa programação linda. Eu que agradeço, amigo. Você é um querido. A honra foi Obrigado por você, pelo nossa. carinho de sempre. Gente, o Felipe é um querido. Amo muito. Querido da Ballroom.